Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos para mais um Pare e Pense, programa da Igreja Central de Araguari. Nós temos meditado nesta semana no livro dos Salmos. Eu te convido a ler comigo o capítulo 51 do livro dos Salmos, versos 1 a 5 e depois o verso 17, quando o rei Davi nos escreve o seguinte: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Nós temos aqui diante de nós o livro dos Salmos, um livro que é composto por canções e por orações do povo de Israel que refletem a sua fé no Deus de Yahvé. E nós temos aqui lindas poesias, lindas canções, lindas orações sobre vários temas que englobam o relacionamento do servo com o seu Deus, do israelita com o Deus da aliança. E no Salmo 51 nós temos um salmo clássico, um salmo onde nós vemos uma confissão de pecados e o arrependimento do grande rei Davi. Nós sabemos que o pano de fundo deste Salmo 51 é o pecado de Davi quando ele adultera com Batseba e quando ele arquiteta a morte de Urias, que era o marido de Batseba. Nós vemos aqui então um homem que ele comete um adultério, arquiteta um assassinato. Então o Senhor Deus envia o profeta Natã, e por meio do profeta Natã o Senhor confronta o pecado de Davi, o Senhor confronta o seu servo por causa do seu pecado. Então Davi escreve o Salmo 51 e nós temos aqui a confissão e o arrependimento do rei Davi. Davi começa pedindo a Deus para que ele tenha compaixão dele, para que ele apague as suas transgressões, e a base de Davi é a benignidade de Deus e as misericórdias do Senhor. E nós vemos algo interessante dentro desse texto. Davi ele usa as três palavras mais comuns para um ato que é tido na Escritura por fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Davi ele vai usar a palavra pecado, e a palavra pecado traz a ideia de errar o alvo, traz a ideia de estar em desconformidade com a lei de Deus, com o padrão de Deus, seja em estado, disposição ou conduta. Davi está reconhecendo que ele não estava agindo e não agiu em harmonia e em conformidade com a lei de Deus. Davi também usa a palavra iniquidade. Davi, quando ele usa essa palavra, ele está ressaltando o seu ato pecaminoso. Ele está dizendo que de fato ele pecou e que por causa do seu pecado, quando ele usa a palavra iniquidade, Deus também trouxe ele as consequências ou o resultado do seu pecado. Davi ainda usa uma terceira palavra, a palavra transgressão, que significa violar aquilo que é exigido por Deus, é atravessar uma linha que é proibida, é um ato de rebelião, é um ato de traição, é um ato de quebra da aliança para com o Senhor Deus. Então nós temos aqui o rei Davi confessando o seu pecado de forma profunda. Ele se coloca diante do Senhor e ele abre o seu coração e ele confessa o seu pecado. Ele confessa que havia pecado, que havia cometido iniquidade, que havia transgredido a lei de Deus. E o resumo de tudo isso nós encontramos numa frase usada por Davi.
fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi reconhece que ele fez aquilo que é imoral perante o Senhor. Ele reconhece que ele fez aquilo que desagrada o Senhor. E então, diante disso, quando ele é confrontado por Deus, a única coisa que ele poderia fazer, então, de forma correta, era confessar e arrepender dos seus pecados. E Davi diz no verso 17 que os sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração que se humilha, um coração que se coloca diante do Senhor com tristeza pelo pecado e se arrepende por causa dos seus pecados. Salmo 51, então, vai nos ensinar que diante de todas as nossas iniquidades, transgressões, diante de todo o nosso pecado, nós precisamos nos colocar diante de Deus com o coração compungido e contriste, triste, e nos arrependermos dos nossos pecados, porque nós bem sabemos que em Cristo Jesus o Senhor perdoa os nossos pecados. Que aprendamos através das Escrituras e com o exemplo do rei Davi, que diante dos nossos pecados, iniquidades e transgressões, nós precisamos pedir e recorrer à graça divina, confessando os nossos pecados de forma humilde, de forma contrita, de forma compungida, para que assim alcancemos de Deus em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Que Deus nos dê a graça de entendermos isso e nos faça sempre arrependermos dos nossos pecados e nos colocarmos diante dele com o coração compungido e contrito. Deus abençoe os irmãos, grande abraço, fiquem com Deus.